A sua vida é uma resposta à sua relação com a sua mãe. A maneira como você lida com quem a sua mãe é, com a figura da tua mãe que você construiu, é a maneira como a vida vai te tratar. Por isso que a gente diz nas constelações familiares que como você trata a sua mãe é como a vida te trata. E o que me inspirou a falar aqui sobre esse assunto foi um depoimento que eu recebi hoje de uma pessoa que eu atendi na semana passada. E ela me enviou uma mensagem dizendo o seguinte: Kelly, eu gostaria muito de partilhar uma coisa com você. Uma transformação, foi assim que ela chamou, uma transformação no meu filho depois que eu comecei a fazer a prática com a minha mãe, a olhar para minha mãe, que foi uma prática que eu sugeri depois do processo que ela passou comigo em sessão. E ela disse que o filho dela passou a brincar sozinho, coisa que ele não fazia. Ele não tinha esse movimento de ir para a vida, né? Então ele estava sempre às voltas dela, esperando que ela brincasse com ele. Então, quando ela passa a olhar para a mãe dela e tomar a mãe dela, né? Ela fica no lugar de filha, deixa a mãe dela no lugar de mãe, olha para a mãe dela e começa a tomar a mãe dela, a gente diz tomar a mãe, né? Reconhecer a mãe como mãe perfeita, do jeito que ela é. Isso tem todo um trabalho por trás disso, né? Então, quando ela faz isso, o filho tem então também a chance de tomá-la como mãe e ir para a vida. Ele tem essa força, né? Essa coragem, ele faz esse movimento. Então, olha que fantástico que é. Tudo por isso que a gente diz o tempo todo que quando você trabalha em você, você se cura, você também contribui para a cura dos seus ancestrais e libera os seus descendentes, porque tudo isso é um sistema, né? É um sistema integrado no qual nós influenciamos e somos influenciados, interferimos e recebemos essa interferência o tempo todo. Então, o que é a mãe, né? A mãe ela é essa figura que cada célula do nosso corpo reconhece como a base, a fonte de onde nós viemos enquanto seres físicos, né? Lógico que nós não nos compreendemos como consciência, nós entendemos que nós somos muito mais do que esse corpo físico, mas aqui essa estrutura, o canal de passagem aqui, né, esse portal imenso, ele é a nossa mãe. Então a gente fica ali sendo gestado dentro dessa mulher, dentro dessa consciência, durante os 9 meses, e então quando a gente adentra aqui, ela é essa porta que se abre, né, para esse mundo. Então, a nossa relação com a mãe, essa intimidade que nós temos com a mãe, ainda que você não tenha conhecido a tua mãe, ou que a tua relação você considere que não seja tão boa assim, uma relação com a mãe, com a sua mãe, essa intimidade, ela existe, porque vocês estiveram unidos ali muito intimamente durante todo o período gestacional, né? O Bert Hellinger, ele costumava dizer que se tem uma coisa que todos nós temos em comum, é que todos nós somos filhos. Todos nós, né? Ninguém nasceu de árvore. A nossa árvore é a nossa árvore genealógica, mas a gente não é fruto que vai lá e se colhe, né? Então, todos nós somos filhos. E os nossos pais, né, aqui eu vou abrir um pouco mais, para além da mãe, os nossos pais, eles são essa nossa fonte, essa nossa estrutura aqui. Então, quando nós reconhecemos os nossos pais, quando nós olhamos para eles e nos colocamos no lugar de filhos e realizamos esse trabalho de reconhecimento, né, tomamos os nossos pais, a nossa vida ela se transforma por completo. A mãe, ela é essa figura doce, né? Esse arquétipo até de doçura, de paciência, de resiliência, de amor, de cuidado. Então, tudo isso está suplantado ali. E você pode olhar para mim e dizer, ah, Kelly, mas a minha realidade, ela é diferente. Eu não tive essa relação com a minha mãe, né? E tudo bem, né? Porque cada caso, um caso. Há casos em que a mãe ela não consegue tomar a maternidade, né? E aí ela não consegue ser a mãe que você gostaria. Ela precisaria fazer outras coisas para que você se sentisse satisfeito, para que você se sentisse acolhido,
amado e a sua mãe não conseguiu tomar a maternidade nesse modelo que você entende que seria o ideal para você, mas ela não deixa de ser a sua mãe. Então, quando a gente toma a nossa mãe e entende que ali atrás daquela figura de mãe existe uma mulher, existe uma história, né? Existe uma criança ferida também, todo um arsenal de história que sustenta essa estrutura que essa mulher é hoje. Então, quando você entra com julgamentos, o que que acontece, né? Você nega a figura da tua mãe. E eu sempre digo para vocês que quando a gente nega um fio de cabelo da nossa mãe, a gente nega a nossa mãe por inteiro, porque a nossa mãe, ela é inteira. Então não dá pra gente falar assim, ah, eu gosto muito da minha mãe, eu respeito muito a minha mãe, mas esse mas já nos tira do nosso lugar, porque a gente entra numa postura literalmente de julgamento. E esse julgamento implica no quê? Na percepção, na ideia de que aquela mulher, ela precisaria ser diferente para ser uma mulher melhor, para ser uma mãe melhor. De que aquela mulher, se ela fizesse como a gente acha que ela deveria fazer, daí então ela seria a mãe correta. É mais ou menos esse o diálogo, né? É que, lógico que a gente vai florear isso de uma outra maneira, mas é mais ou menos esse o diálogo que a gente tem quando a gente vem com essa ideia. Então, o nosso papel é fazer o quê? Cuidar de nós. Se a gente sente que, entende que a mãe, ela não foi a mãe que a gente gostaria de ter, que você queria uma mãe diferente, agora o seu trabalho é acolher a sua criança interior e se maternar, entregar para ela tudo aquilo que ela sente que ficou faltoso. Porque a mãe, a sua mãe de carne e osso ali fora, você não vai conseguir mudar e nem deve, porque esse não é o seu papel. A sua mãe, ela é o que ela é, né? Agora, quando você trabalha em você, você literalmente muda a sua lente, né? Você passa a olhar a sua mãe com outros olhos, ali fora muda. Porque o que mudou, na verdade, é a sua percepção, é a sua lente. Então você pegou aquela lente de julgamento, aquela lente que compreendia que aquela mãe não é a correta, não é a certa, e então você pegou uma outra lente que enxerga aquela mulher perfeita exatamente como ela é. Ela não precisa de alterações, ela não precisa de ajustes, ela é a mãe perfeita para as etapas de vida que você também precisava enfrentar, para as coisas que você precisava aprender para então se desenvolver. Então, o seu processo exigia uma mãe exatamente nesse modelinho ali, naqueles moldes, né? Então, o seu papel é esse, é literalmente olhar, acolher, tomar aquela mãe, as coisas são como são, a minha mãe é como é, né? E eu a tomo assim, e daí então você começa o processo em você. O que em mim resta de ferida, de mágoa, de demandas em relação a essa mulher, né? E que agora eu preciso olhar para mim e me entregar e resolver tudo isso aqui dentro de mim, porque ela entregou o que ela pôde. Ela foi a mãe perfeita. À medida que a gente vai fazendo isso, à medida que a gente vai trabalhando essa construção, e o tempo que isso leva é bastante relativo, né? Essa pessoa que eu atendi, foi em uma semana, ela já começou a perceber um grande avanço no movimento do filho dela e até em relação a ela com a mãe dela, né? Porque depois a gente continua a conversa ali. Mas, e a questão aqui nem é o tempo, porque não importa quanto tempo isso vai levar. O que importa, na verdade, é a solução que se apresenta quando você entra nessa nova postura. Porque aí a vida, ela literalmente passa a te tratar diferente. E o que que é esse te tratar diferente? Quando a sua percepção e a sua movimentação, a sua postura na vida é transformada, a vida se transforma, porque a vida é você quem constrói segundo a segundo, através dos seus pensamentos, através do que você sente, através das suas ações, através das suas transformações. Então, a vida ela começa primeiro internamente, e quando essa vida interna se transforma, externamente é só um reflexo, lembrando que o exterior é sempre uma sombra do interior. Por isso que eu comecei esse vídeo falando que a vida que você vive é uma resposta à maneira como você trata a sua mãe, ou seja, como você se relaciona com a sua mãe.
Eu desejo que essa informação aqui tenha contribuído para você, que você passe a olhar para sua mãe, independente de onde ela estiver, de você a tê-la conhecido ou não, né? Porque às vezes em conversas as pessoas falam: "Ah, mas a minha mãe já nem tá mais aqui", mas não tem problema, né? Porque a consciência dela permanece, porque a consciência é infinita e ela continua vivendo através de você, certo? Era isso. Um grande beijo para você. Fica aí com essa informação, reflita. Fica com Deus e até a próxima. Namastê.